Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Boa noite, Soma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria, mais um culto, mais uma vez, uma semana na presença do Senhor. Coisa boa estarmos juntos para cultuar o nome dEle. Tu gostou, meu amor? Não sei se vocês viram, a Rebeca estava interagindo com a abertura do sermão. Acontece. E ela estava muito ansiosa porque há mais de mês já ela perguntava quando que vai ser sobre o nome do Senhor em vão. Então, hoje chegou o dito dia, agora acho que ela está muito ansiosa na expectativa. Né, meu amor? Quero dizer que é uma alegria para mim estar com vocês de novo, depois da folga da semana passada. Vocês viram aí que no último domingo que eu preguei, estava meio difícil ficar em pé um pouquinho, né? A dengue meio que derrubou. Fiquei aí 2 semanas com dengue e, olha, eu vou dizer que dor de cabeça. Eu sou uma pessoa que seguido tem dor de cabeça, mas dessa vez eu entendi por que Deus colocou no homem a pior dor do mundo. As mulheres nunca vão entender isso. Nunca entenderão o que é um homem com dor de cabeça. Jamais. Mas, graças a Deus, estamos aqui de novo para juntos a gente continuar essa série. Eu não sei vocês, eu tenho sido muito abençoado por ela e eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje sobre o 3º mandamento. Nós estamos na série sobre os 10 mandamentos, uma série catequética, e esse ano todo ele vai ser assim. Nós vimos aí já o primeiro sermão sobre a graça, né? Antes de dar a lei, Deus dá a graça. Deus salva o povo, mesmo sem ele merecer. Depois, aí sim, Deus dá a lei. Diz, olha, eu tirei vocês de um reino de trevas, um reino de escravidão, e estou levando agora para o meu reino, para a minha terra. Só que na minha terra, esse é o jeito de viver. É assim que vocês vivem. E aí Deus dá a lei. Nós vimos o 1º, o 2º mandamentos, e hoje eu quero ver com vocês o 3º. Vamos ler o texto de imediato, sem perder muito tempo? Enquanto os irmãos vão achando aí Êxodo, capítulo 20, versículo 7, eu quero dizer que além de estar alegre por estarmos cultuando Jesus, além de estar alegre por estarmos numa série nos 10 mandamentos, hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes. Hoje nós comemoramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja. De fato, o dia em que a igreja foi inaugurada com um mover sobrenatural do Espírito, em que Deus estava dizendo, esse é o meu povo, agora vão. E hoje nós lembramos isso. Hoje é o dia de Pentecostes. Então, feliz dia de Pentecostes. Acharam o texto? Êxodo capítulo 20, versículo 7. Nós vamos ler somente esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Deixa eu dizer para vocês, nome é algo muito importante. Nome é algo muito importante. Não é à toa que nós escolhemos bem o nome para colocar nos filhos. Alguns nem tanto, né? A gente vê aí, às vezes, algum Whindersson, a gente vê algum Nelson,
Hoje não tem mais Nelson, né? Esse é o problema da humanidade. Nelson. Por que não se coloca mais? Desde que parou de se colocar Nelson nas crianças, o mundo não é mais o mesmo. Então, deixem as crianças, acontece, isso é uma igreja cheia de crianças, é assim mesmo, culto puritano é assim, era assim já, e nós só vamos seguir imitando eles. Não tem problema. Se vocês conseguirem absorver 60% do que eu falar, estamos no lucro. Quem vota por um Kids? Meus irmãos, nome é algo muito importante. Não é à toa que a gente escolhe bem na hora de colocar nos filhos. Porque a gente não só quer ter alguma coisa pelo qual chamá-los. A gente não quer só ter algo... vamos chamar ele assim. Não, não é. A gente pensa bem. Porque o nome, ele é a identificação. Ou seja, o nome é a própria pessoa. Tiago. Tu fala, o Tiago sabe. É alguém louco da cabeça. Não para, está sempre ligado no 220. Fala, Rodrigo, tu já imagina a pessoa. Porque o nome é a própria pessoa. Assim, Deus quis que fosse. Não é à toa que quando Deus cria, Deus traz os animais para que Adão coloque nome nos animais. O nome é algo muito importante. Então, hoje eu quero ver com vocês 3 coisas sobre o nome de Deus. Em primeiro lugar, a importância do nome. Em primeiro lugar, a importância do nome. E nesse primeiro ponto, eu quero que tu entenda que o nome é a própria pessoa. O nome é a própria pessoa. Conhecer alguém pelo nome indica tu conhecer a pessoa. Indica tu conhecer aquela pessoa que está diante de ti ou a quem tu está referindo pelo nome. Nomear alguém, dar nome a alguém, indica ter autoridade sobre aquilo. Adão, o caso que eu citei agora, quando Adão cria nomes para os animais, quando ele nomeia os animais, ele está demonstrando que ele é um corregente de Deus na terra. Deus colocou a sua imagem na terra. Nós vimos no último sermão que a imagem de Deus é o homem, por isso que nós não criamos imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Como imagem, ele é corregente com o Senhor. Ele é um administrador, um mordomo de Deus aqui na terra. Por isso que há um problema quando você não vive de acordo com a vontade de Deus. Você está dando um mau testemunho de Deus, um falso testemunho. Então, ao nomear, Adão está demonstrando que ele é um corregente com Deus. Ele é líder aqui. Ele tem liderança. Por isso que Deus fala, domine o homem sobre a terra. Por causa do nome. Só porque Adão colocou um nome nos animais. Simples assim. O nome, ele é a identificação, ele é a própria pessoa, mas também o nome indica autoridade sobre algo. Nome na Bíblia é algo muito importante. Toda vez que você ver alguma menção por nome na Bíblia, você está vendo algo importante na Bíblia. Na Bíblia. Por isso que na Bíblia, na palavra de Deus, nós não nomeamos Deus. Nós não temos autoridade sobre Deus. Sempre na Bíblia, Deus é quem revela o seu nome. Sempre. Sempre. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia alguém chamando Deus por sua própria vontade, de acordo com o que deu na telha. Deus é quem revela o seu nome. E os nomes de Deus são uma revelação de algum atributo, é algo revelado de Deus para nós. Nós estamos lendo o TS do Gruden, e o Gruden fala isso, né? Deus é quem revela a si mesmo. Senão nós não temos capacidade hoje, por causa do pecado, de conhecer Deus. É por isso que Deus, ao dar o seu nome, ele revela algo de si. Jeová, ou o tetragrama, né? Ou então o Senhor, que é Adonai, e tantos outros nomes. Sempre o nome quer dizer alguma coisa sobre aquele ser. No caso, os nomes de Deus revelam algum atributo, algum aspecto de Deus. Essa é a importância do nome.
Então, em primeiro lugar, o nome é a própria pessoa. Em segundo lugar, o nome revela a pessoa. Eu falei para vocês, nós não nomeamos Deus, né? Em nenhum momento, em nenhum lugar nas Escrituras, nós nomeamos Deus. Deus é quem revela os seus nomes e nós somente o chamamos pelo que ele é, pelo nome que ele se deu, pelo nome que ele revelou. Estão entendendo? Nós não nomeamos Deus, mas nós o chamamos pelos nomes que ele revela a nós. E ao revelar o nome, ele está revelando a si mesmo a nós. Então, o nome revela a pessoa. Por exemplo, o tetragrama, ou Yahvé, ou como nós mais conhecemos hoje, Javé, ou Jeová. Esse tetragrama, que é o nome próprio de Deus, nenhuma outra deidade, nenhuma outra divindade recebe esse nome. Esse nome, na Bíblia, ele aparece mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento. Mais de 7.000 vezes. Ou seja, Deus, ao revelar esse nome, está revelando a si. É a própria pessoa se revelando. O nome revela a pessoa. O nome de Deus revela a natureza de Deus. Por exemplo, esse nome que é único de Deus, Yahvé, ou Javé, quer dizer, eu sou o que sou. Nós já vamos ler o texto em que Deus fala isso. Pode ir achando aí se quiser. Volta alguns capítulos, nós vamos ler Êxodo 3. Deus fala, eu sou o que sou. Ou, mais literalmente, eu serei o que serei. Deus, o que Deus quer dizer com isso? Que nome estranho, né? Que nome estranho, por que isso? Deus está revelando algo de si. Basicamente, o que Deus está dizendo é, eu sou o que eu sou. Ou eu serei o que serei. Eu não dependo de nada para ser. Eu sou por mim mesmo. Eu dependo de mim. Ninguém pode acrescentar algo a mim. Ninguém pode fazer algo por mim. Acharam aí Êxodo 3? Vamos lá? Êxodo 3, versículos 13 ao 15. Diz assim. É o diálogo quando Deus está na sarça ardente. Lembram? Deus está convocando Moisés para ir libertar o povo do Egito, e Moisés diz assim para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Versículo 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15, Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome de Deus revela Deus. O nome de Deus revela o próprio ser, caráter de Deus. Deus, ao dar o nome de si a Moisés, está dizendo, esse é quem eu sou. É Deus quem revela a si. Nós não conseguimos chegar a Deus. Nós não conseguimos descobrir Deus. Nós não conseguimos desvendar Deus. Nós não conseguimos chegar ao Senhor e clarear a informação. Não. É necessário que Deus venha a nós e Ele se revele a nós, porque senão nós não conseguimos. Nós dependemos de Deus para conhecer Deus. É necessário que Deus revele o seu nome a nós. E ao revelar isso, Deus está mostrando que toda revelação, ela revela o ser, o caráter de Deus. Tudo na revelação é uma extensão do seu nome. A palavra de Deus, os atributos, os títulos, as ordenanças, as obras de Deus, tudo revela Deus. Salmo 19 fala isso, né? Nós lemos aqui, eu acho que 2 domingos atrás, que a criação revela Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação revela Deus. Em Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer que o ser humano é indesculpável.
Porque Deus se revela na natureza. Por causa do pecado, hoje nós não conseguimos conhecer a Deus de forma salvadora. Nós não conseguimos chegar a Deus e ter comunhão com Ele meramente pela criação, pela natureza. Mas Deus revela, sempre foi assim. Por causa do pecado, nós estamos com a nossa visão embaçada. Mas é possível saber de Deus, conhecer Deus na criação. Por quê? Porque Deus se revela. Deus se revela na sua palavra. Deus se revela nas suas obras. Deus está sempre revelando algo de si a nós. Nós temos que estar atentos para conhecer Deus. Por isso que nós devemos, na palavra de Deus, buscar a Deus. Não tem como alguém ficar estagnado, estático, parado e achar que vai conhecer o Senhor. Você precisa se esforçar, buscar conhecer a Deus. Amém? Além disso, o nome de Deus, ele é ímpar. Ele é incomparável, inigualável. Vamos em Êxodo ainda? Vai agora lá no capítulo 33. Deus tirou o povo de Israel, eles saíram. Moisés está com o povo lá no deserto. E Deus vai falar com Moisés lá no monte. Onde nós vimos aí, Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos, é o que nós estamos estudando. Mas mais adiante, Moisés tem que voltar no monte, porque ele acabou quebrando lá as tábuas, enfim, deu uma treta com o povo. Deu um probleminha lá, segundo mandamento, parece que não foi bem entendido, e Moisés tem que voltar agora. O problema é que dessa vez Moisés teve que lapidar as pedras, né? Ele teve que fazer agora e levar junto. Enfim, ele volta ao monte, ele vai conversar com Deus. Acharam o texto aí? Êxodo 33? Nós leremos os versos 18 e 19, e depois nós vamos pular para Êxodo 34, para ler os versos 5 e 6. Vamos lá, 33, 18 e 19. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Moisés, cara, deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui. Moisés, ele está vindo numa série de sim de Deus. Ele está falando com Deus e Deus está concedendo o que ele quer. Deus tinha dito que ia destruir o povo. Moisés, não, por favor, não destrói. Tá, Deus, tá, não vou destruir. Vou fazer de você um outro povo. Não faz. Manda esse povo, senão os outros povos vão saber disso, vão dizer que tu trouxe eles para cá para destruir eles. Não. Tá bom, então não. E aí Moisés vai com a gente. Se o Senhor não for conosco, não nos leve daqui. Tá bom, eu vou. Sabe? Deus vai concedendo e Moisés vai pedir. Parece que assim os nossos filhos, né? Pede uma coisa e tu dá e hoje está favorável. Vou pedir mais uma coisinha. Moisés está mais ou menos assim. E agora ele pede para ver a glória de Deus. Depois de que Deus foi bem favorável, Moisés, é agora. Se eu não conseguir agora, acho que não vai dar mais. Então, vou aproveitar. E aí ele pede isso aqui. Por favor, deixe que eu veja a tua glória. Verso 19. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. Agora, capítulo 34, pula aí, capítulo 34, versos 5 e 6. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse o quê? Disse o quê? Qual era o seu nome? Qual era o seu nome? Isto é, o Senhor, ou o tetragrama. Verso 6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Deus, quando se revela a Moisés, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus faz o quê? Pronuncia o seu nome. O nome de Deus revela Deus. O nome de Deus revela a glória de Deus. Quando Deus quer se revelar, quando Deus quer se dar a conhecer, Deus diz o seu nome. Coisa linda isso, né? Coisa linda isso aqui. Demais isso aqui. Deus, quando quer se revelar, ele fala
o seu nome, quando ele se manifesta, ele fala o seu nome. Demais, demais. Então, essa é a importância do nome. Agora, o que é, em segundo lugar, o que é tomar o nome de Deus em vão? O que significa isso? O que é tomar o nome de Deus em vão? E aqui eu quero ver com vocês sete formas de nós tomarmos o nome de Deus em vão. 7 maneiras em que nós tomamos o nome de Deus em vão. E eu queria muito que tu prestasse atenção nisso aqui. Inclusive a Rebeca, faz ela ficar sentada. Eu quero muito que tu preste atenção nisso aqui. Se possível, toma nota, fotografa, dá teu jeito, não sei. Mas isso aqui é muito importante. 7 formas em que nós tomamos o nome de Deus em vão. Primeira delas, a primeira forma de tomar o nome de Deus em vão é tornar o nome dele sem valor, algo comum. Quando você pega o nome de Deus e você torna ele sem expressão, sabe? Sem valor, algo comum. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando você cita o nome de Jesus para tudo, sabe? Uma cura, graças a Jesus. Hoje é feriado, graças a Jesus. Meu time ganhou, graças a Jesus. Tudo Jesus, Jesus sai da tua boca assim de forma leviana. Você está tomando o nome de Deus em vão. Tudo. Sabe? Sem critério. É uma cura, Jesus. É um time de futebol, graças a Jesus. Tudo é Jesus pra cá. Piadas com o nome de Jesus. Você cita, você lida com esse nome como se fosse um nome qualquer. Um nome qualquer como qualquer outro. Isso é tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, o nome de Jesus, vai perdendo a importância, ele vai perdendo a honra. E eu falei para vocês, importância, peso, honra é glória. Ou seja, o nome de Deus vai perdendo sua glória. Quando você lida com o nome de Deus de forma leviana, como qualquer um outro, você está tirando a glória do nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão. O contrário da primeira petição do Pai Nosso. O que nós pedimos quando oramos o Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. O contrário de tomar o nome de Deus em vão é santificar o nome de Deus. Estão entendendo? Amém? Quando você lida com esse nome como se fosse qualquer um, você está tomando o nome de Deus em vão. A abordagem jocosa, irreverente com o nome de Deus, com o nome de Jesus, qualquer forma de piada. Lembram que eu falei para vocês no primeiro e no segundo, falando sobre o primeiro e segundo mandamento, não se brinca com esse Deus. Lembram que eu falei? Nós não brincamos na face de Deus. Quanto mais fazer piada com o nome dele. Porque se o nome revela a pessoa, o nome é a própria pessoa, você não brinca com o nome. Você não faz piada com o nome. É por isso que tu tem que ter muito cuidado nas expressões de susto, de surpresa. Meu Deus. Entende? Meu Deus, tudo é meu Deus, meu Jesus. Tá, mas Deus é nome? Não, mas quando tu fala Deus, tu está se referindo a quem? Não é ao teu Deus? Se é ao teu Deus, tu não fala Deus de qualquer maneira. Entendeu? Nem em espanto, surpresa. Meu Deus, não. Por quê? Porque é algo comum. Tu se surpreende seguidamente. Nós temos que cuidar aqui. Os judeus, eles não citavam esse nome. Nunca. Para não tomar o nome de Deus em vão. Nós não concordamos com isso. Eu vou falar depois, o terceiro ponto do sermão é formas em que nós usamos o nome de Deus. Então nós não cremos que nunca mencionamos o nome de Deus. Mas nós também não brincamos com esse nome. Nós não fazemos piada com o nome de Deus. Nós não fazemos brincadeirinha com o nome de Deus, porque isso é fazer com o próprio Deus. Amém? Amém? Então tome cuidado a partir de hoje. Se você tem costume ou não, cuide. Pisou no teu pé. Meu Deus, sabe? Bateu o minguinho na estante. Meu Deus.
sabe? Você tem que tomar cuidado com isso. Você toma muito cuidado com o nome de Deus, porque o nome expressa, revela a própria pessoa. Ou seja, fez piada com o nome de Deus, fez piada com Deus. Amém? Em primeiro lugar, então, tomar o nome de Deus em vão é tornar o nome dele sem valor, algo comum. Em segundo lugar, tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus de modo ímpio, inútil ou pelos propósitos errados. Olha só, lê comigo aí Levítico 24. Abre aí Levítico 24. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando tornamos esse nome sem valor, comum, algo fútil, ou, em segundo lugar, quando usamos esse nome de modo ímpio, inútil ou pelos propósitos errados. Acharam Levítico 24? Verso 16 diz assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor será morto. O que é blasfêmia? Blasfêmia é ofensa, insulto a Deus ou sua palavra, e, inclusive, o seu nome. Isso é blasfêmia. E o que é profanação? Que o texto aqui também indica para nós sobre a profanação do nome de Deus. Profanar é tratar Deus e aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, com muito desrespeito ou irreverência. Então, blasfemar do nome de Deus é falar contra, é tratar com insulto, com ofensa. É falar, sabe quando acontece algo de ruim na tua vida e tu questiona Deus? Nas entrelinhas você está culpando Deus? É isso. É você ter uma situação e atribuir a Deus essa situação, como se Deus fosse o criador do mal, o criador das coisas ruins. Você está blasfemando contra esse nome. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é sério. Isso é muito sério. Você pode até não desonrar o nome de Deus, mas quando tu não honra o nome de Deus, tu está tomando o nome de Deus em vão. Veja, eu já expliquei algumas vezes, não tem meio termo, lembram? O muro é do diabo. Ou você desonra, ou você precisa necessariamente honrar. Não honrar o nome de Deus é desonrar. Você pode dizer, não, mas eu nunca falo nada contra Deus. Eu não faço nada que desonre o nome de Deus. Mas se você não vive para a honra desse nome, se você não vive para a glória desse nome, você está quebrando o terceiro mandamento. Tomando o nome de Deus em vão. Me responde, você faz piadas com o nome de Deus? O que tu faz quando tu recebe rios que tem ali piadas com o nome de Jesus? Piadas com o nome de Deus? Tu segue olhando, tu dá risadinha no final? Como é que é? Vídeos em que o nome de Deus é desdenhado. Você trata o nome de Deus de forma irreverente? Como que é? Você desonra a criação do Senhor, porque desonrar a criação é desonrar o próprio Criador. Como que é? Você nunca blasfemou? Mas e as músicas que tu ouve? Quantas músicas aí que falam sobre Deus, ou em que Deus é zombado, ou em que coisas ruins são atribuídas a Ele? Como que é? Pensa para ti aí no teu coraçãozinho. E vai pensando nisso. Deixa Deus confrontar o teu coração. Se tu não honra o nome de Deus ativamente, tu desonra o nome de Deus. Portanto, toma o nome dele em vão. Entendeu? Terceiro lugar. A terceira forma de tomar o nome de Deus em vão é ensinar falsamente. Ou as falsas profecias. Abre aí comigo Jeremias 14:14. Jeremias é um dos maiores profetas, então vai ser fácil para achar. Se não achar, vai estar projetado ali na tela, mas não tem desculpinha. Acha fácil isso aí. Jeremias 14, versículo 14. Acharam? Amém? Vamos lá. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras
em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. A pregação, isso aqui que está acontecendo aqui, agora, é um assim diz o Senhor. Ou seja, quando você ouve pregações que falam que Deus falou e Deus não falou, quando você ouve uma profecia e assim diz o Senhor, ou eis que te digo, e Deus não disse, o nome de Deus está sendo tomado naquele momento. Quando você ouve uma pregação que não é bíblica, que não é fiel, e aquilo ali passa, você aceita e você ouve e continua, o nome de Deus está sendo tomado. Porque a pregação, eu já falei, no sentido, no que nós entendemos de pregação, de entrega da palavra de Deus, nós concordamos com os reformados, nós cremos na teologia reformada nisso aqui, em que o pregador, quando está sendo fiel, é como se o próprio Deus estivesse falando contigo. Ou seja, quando ele não faz isso, ele está tomando o nome de Deus em vão. Entende por que é tão sério isso aqui? É tão grave isso aqui? Porque se eu falar algo que não concorda com isso aqui, eu estou pecando, tomando o nome de Deus em vão. E assim é com a gente quando estamos ouvindo algum pregador. A pregação é um assim diz o Senhor. É um assim diz o Senhor. Pregar ou tolerar um falso ensino. Não só ouvir, mas quando você ensina falsamente, ensina algo em desacordo com a Escritura. Ou quando você tolera um ensino falso, é tomar o nome de Deus em vão. Falsas profecias ou um abuso, o Senhor me disse, eis que te digo, assim diz o Senhor. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Deus está dizendo que há situações em que o profeta diz, eis que te digo, ou assim diz o Senhor, e Deus não mandou. E Deus não mandou. Então você tem que ter muito cuidado. A forma correta... Deixa eu explicar para vocês aqui. Eu ia pular isso aqui, eu ia tocar adiante, só citar, mas eu vou explicar. Por que hoje nós não concordamos que a profecia deva ser entregue com assim diz o Senhor? Ou eis que te digo. Por quê? Porque ao fazer isso, o profeta estava dizendo que era Deus que estava falando, né? Vocês leram já, nós lemos, o Gruden explica bem isso nos capítulos iniciais. Dizer assim diz o Senhor é dar um peso canônico ao que está sendo dito. Nós cremos em profecia, mas nós não cremos na inerrância, nós não cremos que a profecia seja inerrante. Um profeta hoje ele pode entregar uma profecia de forma errada. Como já aconteceu. Como seguidamente acontece. Por que nós não podemos dizer, então, assim diz o Senhor? Porque eu estarei dando inerrância, eu estarei dando peso canônico àquilo que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar, deixa eu dar um exemplo. Imagine comigo que eu entenda, ou num sonho, ou ouvi uma voz audível, algo sobre o Gabriel. Eu não vou chegar no Gabriel, assim diz o Senhor para ti. Porque eu posso ter entendido errado. Eu posso estar transmitindo de forma errada. O profeta, ele é falho. Deus não é, o profeta sim. Ou seja, como que se entrega uma profecia hoje? Com toda a humildade. Eu vou chegar no meu irmão e vou dizer, meu irmão, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi de Deus. Eu sonhei contigo assim, assim, assim. Eu vi uma visão contigo desse jeito. E eu acredito que seja Deus dando um alerta, Deus fazendo tal e tal coisa. Eu penso ser de Deus. Pode não ser, mas eu acho que é. Vamos orar por isso. Tu entendeu a diferença? Porque eu posso falhar ao entregar. A Bíblia está fechadinha. Apocalipse já foi terminado. O cânon está completo. Nós não conseguimos colocar mais nada nesse texto. E a Bíblia diz que é maldito aquele que acrescentar algo aqui.
Por isso que nós não dizemos assim diz o Senhor. Tu entendeu? Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós cremos nas profecias, nós cremos nos recados de Deus, mas nós não cremos que o profeta seja inerrante como eram os profetas no Antigo Testamento, ou como eram os apóstolos ou os autores bíblicos. Certo? Em terceiro lugar, então, nós tomamos o nome de Deus em vão quando ensinamos falsamente, ou quando vemos, recebemos ou entregamos falsas profecias. Em quarto lugar, nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós fazemos falsas promessas. Falsas promessas. Os votos são um juramento. Por que o voto tinha que ser cumprido no Antigo Testamento? Porque era algo feito diante do Senhor. O voto era, vou fazer tal coisa. E assim tinha que ser. Eu vou dar um cabrito, um boi, sei lá o que fosse. 10 quilos de farinha de trigo da melhor farinha, como eles falam, na Bíblia fala, né? Parece tão bom aquela farinha, né? 10 quilos da melhor farinha. Nossa, parece tão bom. O pão daquilo lá devia ser... Um voto tinha que ser cumprido. Por quê? Porque era um juramento feito diante do Senhor. Não fazer isso era um falso juramento. Era um juramento feito falsamente diante de Deus. Por isso que tinha penalização. A pessoa ela seria punida por isso, ao não cumprir. Deus puniria. No Novo Testamento, o que acontece? Lembra o que Jesus fala? Que o teu sim seja sim, e o teu não, não. O que Jesus está falando? Tudo que nós falamos é como se fosse um juramento diante do Senhor. Por isso que tu não precisa... Jesus fala, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Por quê? Porque não precisa. Parte-se do princípio que o cristão, quando diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Tu entendeu? Não precisa eu juro para ti, eu prometo que vou fazer tal coisa. Não. Se tu falou, tu fez uma promessa. É por isso que nós tomamos cuidado com uma promessa feita. Porque ao não fazer, você está jurando falsamente, tomando o nome de Deus em vão. Porque Deus é testemunha de tudo aquilo que tu fala. Deus é testemunha de toda a palavra que sai da tua boca. Quando você fala algo, promete algo e não cumpre, você tomou o nome de Deus em vão. Essa testemunha foi em vão. Tu entendeu? Fazer falsas promessas, falsos juramentos, falsos votos, coisas que tu não vai cumprir. Olha o que diz Mateus. Vamos lá em Mateus? Mateus 5. Mateus capítulo 5, primeiro capítulo do Sermão do Monte. Mateus 5, verso 33, diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo... Jesus sempre apertando um pouquinho mais, né? Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Tu entendeu? Quando tu fala algo e não cumpre, tu tomou o nome de Deus em vão. Tu quebrou o testemunho de Deus, o nome de Deus. Tu tomou ele em vão. Tornou nulo aquele testemunho, aquela participação de Deus no teu ato. No ato de falar algo e não cumprir. Quando nós quando nós prometemos algo, nós estamos fazendo um juramento. Nós estamos prometendo algo. Ah, mas eu não disse eu prometo. Não, não precisa. Eu não disse eu juro para ti que farei. Não, 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 não. Cristão não precisa disso. Cristão não precisa disso. Ao dizer, tu já está prometendo. Tu já está jurando. Você precisa ter muito cuidado com isso.
Sempre, sempre. Mas, principalmente, olha só, quando você faz uma aliança, um contrato, quando você diz que vai fazer um trabalho, quando você assume um emprego, eu vou trabalhar 8 horas nessa empresa e eles me contrataram para trabalhar 8 horas com 1 hora de intervalo. É isso. Mas dessas 8 horas, tu trabalha 6. 2, tu fica mandando e-mail para outras empresas com o teu currículo. No teu trabalho, tu tem que trabalhar 8 horas, mas tu não faz tudo isso. Tu vai no banheiro e mata um tempo lá no banheiro. Tu deu tua palavra quando tu foi contratado. Cristão não pode descumprir com sua palavra. Quando tu assume um contrato, mesmo que verbal, tu está tomando Deus como testemunha. Não cumprir com tua palavra é tomar o nome de Deus em vão. No casamento é a mesma coisa. Quando você diz o teu sim diante do ministro, diante das testemunhas, diante de Deus, isso quer dizer que quando tu cogita divórcio, tu já tomou o nome de Deus em vão. Tu cogitou. Tu não precisa falar. Tu cogitou no teu íntimo, diante do Senhor, tu já tomou o nome dele em vão. Precisa te arrepender. Precisa pedir perdão. Vocês estão entendendo? Quando tu dá o teu sim, é sim. Tu deu o teu sim de que seria fiel à tua esposa por toda a tua vida, até a morte. Tu deu a tua palavra, minha irmã, de que seria casada com este homem até a morte. Agora você tem que ser fiel a isso até a morte. Não fazer isso, além do pecado em si, específico, você está tomando o nome de Deus em vão. Entendeu? A membresia é outro exemplo. Não, pastor, nós vamos congregar aí, agora é aí. Nós achamos a igreja que queremos. Vamos ficar aí. 1 semana, daí sai. E aí? Foi dada uma palavra ou não foi? Ao dar a palavra, ao dar esse sim, você fez um testemunho, um juramento, uma promessa. E diante do Senhor, você tomou o nome dele. Ao descumprir isso, você tomou o nome dele em vão. Entendeu? Amém? É sério. Todo compromisso que nós assumimos, toda responsabilidade, todo sim que tu dá, tem que ser mantido. Prometer algo sabendo que não cumprirá é gravíssimo. Mas prometer algo, não cumprir, mas também não avisar, é pior ainda. O mínimo que tu precisa, viu que não vai conseguir cumprir, avisa. Meu irmão, minha irmã, eu disse que eu faria tal coisa e eu não vou conseguir. Me perdoa, eu falhei. Mas eu não vou conseguir. Pelo menos avisar, você tem que avisar. É por isso que eu digo para os caras aqui, e tem que ser hábito entre nós, todos, aqui no culto, no GC, num compromisso que tu assume, onde for, marcou com a pessoa, 18 horas, chegou 18h05, me perdoa o meu atraso. Tu roubou 5 minutos daquela pessoa. Tu furtou da vida dela 5 minutos. Tem que ser cultura isso entre nós. Eu marquei contigo, eu disse, eu estarei lá 18 horas. E não chegou? Peça perdão. Tem que ser assim. Porque tu deu tua palavra. O problema é que a gente vive num período em que a nossa palavra quase não vale nada. Quase não vale nada. Ontem nós conversávamos, né? A história do caminhão lá, e nós dizíamos, o problema não é o que foi feito. O problema é nem avisar. É manter a palavra. Eu disse que iria e não vou conseguir, pelo menos avisa. Homem age desse jeito. Cristão age desse jeito. Mulher cristã age desse jeito. Faz uma promessa, cumpre. Sabe que não vai conseguir cumprir? Não fala. Prometeu, viu que não vai dar? Avisa. Pede perdão, me perdoa. Eu sei que eu falei que faria, mas eu não vou conseguir. Me perdoa. E avisa. Entendido? Em quinto lugar, nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós damos um falso testemunho de fé.
Permanece em Mateus aí, Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Diz assim o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O falso testemunho de fé, alguém que se diz cristão, mas vive como ímpio. Sabe, a pessoa que vive não cumprindo com o que fala, a pessoa que não valoriza o nome de Deus, não testemunha o nome de Deus, não fala de Jesus, vive, se diz cristão, mas vive como qualquer outro. Não muda nada da pessoa para o ímpio. Esse falso testemunho de fé é tomar o nome de Deus em vão. Pessoas assim, que vivem convivendo naturalmente com o pecado, tu sabe que tu tem um pecado, tu sabe que isso que tu faz é errado, mas tu não busca corrigir, tu não busca santificar, tu não busca aperfeiçoar no Senhor, sabe? Tu convive com isso. Isso não incomoda tanto assim. Incomoda na hora, quando tu te dá conta, e depois passa. Falso testemunho de fé. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tudo o que se refere a Deus, vindo da boca dessa pessoa que testemunha falsamente a sua fé, tudo que vem da boca dela é quebra do terceiro mandamento, porque o nome de Deus não está sendo santificado na vida dela. Lembra que eu falei que é os dois, ou tu santifica, ou tu honra o nome de Deus, ou tu está desonrando. Quem fala que é cristão, mas não vive como cristão, está dando um falso testemunho de fé. Portanto, tomando o nome de Deus em vão. Anulando o nome de Deus, tirando o peso, a glória. Por quê? Porque se diz que é cristão, eu vivo para Deus, Deus é tudo que é de mais importante, mas a tua vida não condiz com isso. Ou seja, Deus não se importa tanto assim. Deus não... Eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu leio a Bíblia, mas no fundo a tua vida é igual a do ímpio, do pagão. Está tomando o nome de Deus em vão. Porque tu está dando testemunho de que Deus não é tão importante assim. Deus não se importa tanto assim com aquilo que tu faz ou deixa de fazer. A confissão dessas pessoas aqui, a confissão deles é perfeita. Eles olham para Jesus e dizem: Senhor, Senhor. A teologia deles é perfeitinha, está tudo correto. Eles reconhecem Jesus como Senhor, que é a primeira confissão, o primeiro credo do cristianismo. Está em 1 Coríntios 8, se eu não me engano. Agora não vou, a referência certa eu não lembro. Paulo fala que o primeiro credo do cristianismo era: Jesus é Senhor. Essas pessoas, elas falam isso. Ela olha para Jesus e chama ele de Senhor. Senhor, Senhor. Está tudo certo, está tudo correto. A boca dela está cheia de Jesus. Elas fazem milagres. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres. Mas e aí? E aqui dentro? E no íntimo, como é que é? E aquilo que tu precisa corrigir e não corrige? E aquela prática piedosa que tu precisa adotar e tu não faz tanta questão assim? Estão entendendo, meus irmãos? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Nós quebramos o terceiro mandamento quando vivemos como se não tivéssemos o nome de Deus. Brito, né? Ou seja, as minhas filhas são Brito. Imagina elas viverem agora como se não fossem Brito, como se não tivessem o meu nome.
Elas não seguem as regras da casa. Elas não obedecem o pai delas. Elas vivem como se fosse de qualquer outra família. Assim é o cristão. É tu dizer que tu possui o nome, que tu é da família, mas tu não vive como a família. Tu não vive como o teu pai quer. É quebra do terceiro mandamento, é tomar o nome de Deus em vão. Viver como se não tivesse o nome de Deus. Nós quebramos o terceiro mandamento quando vivemos como religiosos. Quando a gente só faz o que tem que ser feito. A gente só cumpre uma tabela. É um checklist. Hoje eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que fazer o culto. Eu vou fazer. Ok, feito. E vivemos assim, tranquilamente. Temos que ir ao culto hoje. Tu vem ao culto, mas tu vem brigando no carro. Na volta, tu continua mal-humorado ou mal-humorada. E o problema da mulher no carro é que, além do mau humor, ela fica com torcicolo. Você sabe, né? Mulher, na hora, brigou, deu torcicolo. Vai olhando pra rua já. Tô errado, homens? Acho que a Paloma concorda comigo. Na hora, brigou, deu torcicolo. O testemunho que tu dá é de que tu tem o nome da família? Nós quebramos o terceiro mandamento quando nós só fazemos o que deve. Quando a gente vive como religioso. Nós obedecemos ao terceiro mandamento quando nós vivemos de acordo com o nome da família. Quando tu vive de acordo com o nome que tu tem. Efésios, capítulo 1, fala que agora nós fomos adotados por Deus. Deus nos adotou, portanto nós temos o nome da família. Qual é o teu nome? Cristão. Então vive de acordo com as regras da família. Agora tu tem que obedecer a essa família. Viver de acordo com essa casa. É isso. É isso. Vamos adiante. Em sexto lugar. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando o aborto é tolerado. Toda vez que o aborto é tolerado, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Olha comigo aí. Está em Levítico. Volta lá em Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico 18, verso 21. Levítico 18, 21 diz assim: e não entreguem nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o povo entregava os filhos a Moloque, eles estavam tomando o nome de Deus em vão, profanando o nome de Deus. Toda vez que a nossa cultura tolera, eu não vou nem dizer concorda, tolera o aborto, está tomando o nome de Deus em vão. Tu entende por que nós estamos sob juízo? Tu entende por que Deus olha para o nosso povo hoje com asco, com nojo? Porque nós estamos tolerando essa maldade. Essa semana, um ministro do STF derrubou de novo o que segurava o aborto nos bebês. Tu sabe do que eu estou falando. Eu acho que tu sabe. Alguns malditos filhos de Satanás estão tentando colocar o aborto para além das 22 semanas. O bebê já está pronto, é uma vida, está formado. Todos os membros formados, só falta crescer. Pouca coisa agora precisa ser ainda formada. Talvez os pulmões e o restante só fortalecer. E no Brasil, hoje, tem uma luta querendo colocar isso como liberado. Até o final, quase o final da gestação. Moloque. Estão querendo entregar a Moloque, e isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é profanar o nome de Deus, porque tu pega algo que é a imagem de Deus e tu destrói. Cada vez que nós toleramos isso, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Não basta tu dizer, eu não concordo com isso. Tu tem que te posicionar e dizer, isso é maldição, isso é pecado, isso é abominável. Tomar o nome de Deus em vão.
Quando nós toleramos isso, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Isso é sério. Isso é sério. O sacrifício de bebês é uma profanação da imagem do Senhor. É uma profanação do nome do Senhor. Quando o aborto é tolerado, a impureza se espalha e macula, mancha o nome daquele que habita no meio do seu povo. Nós temos que militar contra essa abominação. Sétimo lugar. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando o culto a Deus é sem reverência. Vamos em Levítico de novo? Avança aí, 4 capítulos. Vamos lá no capítulo 22. Nós leremos o verso 2. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós cultuamos a Ele de forma irreverente, sem temor, sem reverência na presença de Deus. Levítico 22, verso 2. Diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Arão e os filhos dele, os levitas, eles deveriam tomar muito cuidado e se abster das coisas consagradas a Deus, as coisas do culto, da adoração, porque senão estariam profanando o nome de Deus. Isso quer dizer que toda vez que nós nos reunimos aqui e iniciamos o culto ao Senhor, tu precisa ter reverência. Nós não estamos brincando. Não é um clubinho que se reúne, um bando de amiguinhos. Que legal, vamos nos reunir e cantar? Vamos erguer as mãos agora e louvar? Não é só isso. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos na face de Deus. Nós temos que ter reverência. Nós só não caímos mortos hoje por causa da graça. Muitos caíram mortos. Tu já leu a Bíblia, tu tá lendo, se tu iniciou em Gênesis junto com a gente, tu sabe. Arão teve 2 filhos que morreram por causa disso. Davi, quando foi transportar a arca, teve gente que morreu porque não se absteve, porque não cuidou, porque não teve reverência diante do Senhor. A nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, ela diz assim, presta atenção. Tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. O culto a Deus tem que ser reverente, tem que ser com reverência. Eu cresci ouvindo assim, vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus, ou em reverência à palavra de Deus. Até para ler a Bíblia o pessoal se colocava de pé e mantinha postura. Porque era reverência. Tu não brinca diante desse Deus. Tu não brinca na face de Deus. Tu não vem ao culto ao Senhor de qualquer maneira. No último sermão sobre o 2º mandamento eu falei, nós não cultuamos a Deus de qualquer maneira. Nós cultuamos da maneira que Ele quer. Lembram? Nós não entregamos o culto como a gente acha que deve ser. Mas a gente também não vem de qualquer maneira. Nós não permanecemos aqui de qualquer maneira. Nós temos que ter reverência na presença de Deus. Nós temos que ter reverência diante do Senhor. Amém? Participar do culto a Deus sem reverenciá-lo é tomar o seu nome em vão. Sabe qual é o problema hoje? É que a gente se acostumou com essa liberdade. Nós temos uma liberdade, nós estamos acostumados com a graça. Nós estamos acostumados com a graça. Portanto, a gente vem no culto e a gente cultua de qualquer jeito. Sabe quando nós temos que reverentemente louvar a Deus, adorar a esse Deus?
e tu faz como se fosse um favor que tu está prestando. Tu nem levanta a mão, tu fica de mão no bolso, ou tu não canta de forma sincera, ou tu não entrega a Deus o teu culto de fato. Tu vem e participa de uma cerimônia, de um evento, mas não é um culto a Deus, não é um culto racional, uma entrega de sacrifício vivo tua para Deus. A gente se acostumou com isso. A gente acostumou. A gente não vê ninguém caindo morto, então tudo bem. Não tem problema. Não. Diante do Senhor Deus, diante do Santo dos Santos, nós ficamos reverentemente. Nós nos portamos reverentemente. Além disso, nós estamos tomando o nome de Deus em vão, quando ao participar do culto, nós cantamos aquilo que a gente não quer dizer. Sabe quando tu canta no automático? Eu falei, acho que foi pro Dani alguns dias atrás. Se eu não me engano, foi pro Dani. Quando nós cantamos Castelo Forte, eu sempre me estremeço. Acho que foi, o Gabriel estava junto, se eu não me engano. Eu estremeço, porque tem um trecho da música que diz que nós vamos confiar no Senhor mesmo que nós percamos nossos filhos. Tu já parou para pensar nisso? E se Deus tomar teus filhos mesmo? Tu vai continuar confiando no Senhor? Louvando esse Deus? Agora nós estamos vivendo um período que muitos perderam muito, ou tudo. Nós vemos na Bíblia, Jó perdeu tudo. E a gente continuaria assim? Confiando no Senhor? Louvando a Deus? Deus deu, Deus tomou? Bendito seja o nome do Senhor? Ou não? Ou muda a forma como nós relacionamos com Deus? Ou muda alguma coisa no nosso relacionamento? Quando nós cantamos qualquer coisa e aquilo não é cantado com sinceridade, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Porque você não está falando de coração, é só da boca para fora, é só, sabe, é no automático. Isso é sério. Dito isso, terceiro lugar, em que casos então que nós podemos tomar o nome de Deus? Em que casos nós podemos usar o nome de Deus e isso não vai ser tomar o nome do Senhor em vão? Tem duas situações. Em dois casos, nós podemos usar o nome de Deus. Em primeiro lugar, quando for para glorificá-lo. Eu já expliquei aqui, né? Ou aqui na Soma, quando era na garagem. Tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus, correto? Lembram? Qual o fim principal do homem? Deleitar-se em Deus e buscar glorificá-lo. Viver para a sua glória. Nós temos que buscar glorificar Deus o tempo todo, a vida toda. Paulo fala isso, façam o que fizer, vivam para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que nós somos e fazemos deve ser para glorificar a Deus. Ou seja, se nós não podemos então tomar o nome de Deus em vão, nós temos que mostrar aos outros que o que há de mais importante na nossa vida é o nome de Deus. O que tem de maior peso, o que há de mais significativo na nossa vida é o nome de Deus, é Jesus. As pessoas têm que olhar para ti e ver, ó, a coisa mais importante na vida da Manu, a coisa mais importante na vida da Ruane, a coisa mais importante na vida da Kellen é Jesus. É Jesus. As pessoas têm que dizer, eu não sei do que ela gosta, eu não sei o que ela faz, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela ama Jesus. Isso ela deixa bem claro. Se tu não pode tomar o nome do Senhor em vão, tu precisa necessariamente viver por este nome. Honrar este nome, dar importância a esse nome, glorificar esse nome. Entendeu? Não fazer isso,
Não demonstrar que Jesus é o que tem de mais importante na nossa vida é tomar o nome de Deus em vão. Porque daí nós estamos mostrando que ele é como qualquer outro nome. É só mais um. Nós precisamos viver então para a glória dele. Nesses casos, quando for para glorificá-lo, nós podemos usar o nome de Deus. E em segundo lugar, quando for para a edificação nossa ou dos outros. Nesse caso, nós podemos tomar o nome de Deus. O que é a edificação? Quando nós somos edificados, santificados, ou nós nos tornamos mais maduros, não é se tornar mais parecido com Jesus? É ou não é? Ou seja, quando você está buscando tornar os irmãos ou a si mais parecido com Jesus, você está tomando o nome de Deus de forma justa, piedosa. Quando você está buscando que o irmão, a irmã sejam santificados, amadureçam, não está tomando o nome de Deus em vão. Você pode usar o nome de Deus. Quando for para a tua edificação ou para a dos outros, você está contribuindo na restauração da imagem dele na pessoa, você está tomando o nome de Deus de forma justa, de forma piedosa. Entenda, Adão quebrou esse terceiro mandamento. Adão, ele tinha a imagem de Deus, ele era a imagem de Deus, mas ele não se portou como um filho de Deus. Ele não tomou o nome da família e tornou aquilo o padrão de vida. Adão quebrou esse terceiro mandamento. Ele, a imagem de Deus, trouxe desonra a Deus, desonra ao seu pai. Ele tratou o nome de Deus como algo vão, como algo nulo. Adão quebrou esse mandamento. Adão tomou a palavra de Deus e não a tomou reverentemente. Adão deveria ter confiado na palavra de Deus. E ele não fez isso. Ele tomou o nome de Deus em vão, ao desdenhar de Deus e sua palavra. Jesus, por outro lado, guardou o terceiro mandamento. Ele nunca desonrou o Pai. Como portador da imagem de Deus, eu falei, ele é a imagem de Deus, Colossenses 1,15. Como portador da imagem de Deus, ele revelou o Pai de modo perfeito. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele revelou o Pai. Jesus falou somente aquilo que havia recebido do Pai. Ele jamais tomou o nome de Deus em vão, mas falou apenas a verdade sobre o Pai e trouxe glória ao Pai por viver em conformidade com quem Ele é, o Filho de Deus. Em Jesus, nós guardamos o terceiro mandamento. Amém? Fique de pé. Nós precisamos de Jesus para não viver como ímpios que tomam o nome do Senhor em vão. Nós precisamos de Jesus para glorificarmos, para santificarmos o nome de Deus. Nós precisamos de Jesus. Esse tem que ser o nome mais importante na tua e na minha vida. Nós temos que viver por este nome, nós temos que honrar este nome, nós temos que testemunhar este nome, tanto em palavras quanto em ações. Nós temos que deixar bem claro às pessoas aquilo que é mais importante na nossa vida: Jesus. É o nome dele, é por causa dele, é tudo sobre Jesus. Nós vivemos pelo nome dele e nós precisamos deixar bem claro isso aqui. Nós precisamos deixar isso bem claro. É tudo sobre Jesus. Nós precisamos viver e morrer por este nome. Não há nada mais importante do que Jesus. Nada. Nada. Este é o nome que está acima de todo nome. O nome que há de mais importante. A este nome todo joelho se dobrará. Diante do Senhor toda língua confessará, para a glória de Deus Pai. É por causa de Jesus, é por causa deste nome. Nós vivemos por um nome. Aqui na Soma nós pregaremos este nome. Sempre será sobre Jesus. Amém. Bendito é o nome dele. Renda graças, glória,
honra, louvor a este nome. Mostre para Deus e todo mundo que este é o nome mais importante na tua vida. Que tu vive por este nome, que não há nada mais importante para ti do que Jesus. Do que Jesus. Não interessa o que acontece, não interessa a circunstância, não interessa as chuvas, não interessa as circunstâncias. Nosso estado está em calamidade, mas nós confiamos em Jesus. Nós vivemos por este nome. Nós honramos este nome e nós aguardamos neste nome. É dele que virá a salvação, é dele que vem, é ele que nós aguardamos. É tudo sobre ele. Bendito é o nome dele. É este nome que nós nos prostramos. Nós cantamos antes, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. É isso que Isaías viu, que João disse que quando ele viu isso, ele viu Jesus. Isaías viu um trono, um alto e sublime trono, e a este trono se cantava, santo, santo, santo é o Senhor. É isso que nós precisamos, reverenciar esse nome e mostrar que ele é santo, ele é separado dos demais, ele é diferente dos demais, ele é o que tem de mais importante. É isso. Não há nada mais importante que esse nome. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se disso. O nome de Deus é diferente. Não tome o nome dele em vão. Não faça ele nulo, sem valor. Quer manchar algum nome, quer falar mal, quer tratar como algo comum, faz isso com o teu nome, faz com o meu, mas não faz com o nome de Deus. Faz com qualquer um outro, menos com o nome de Deus. Amém, meus irmãos?